Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês sobre a decisão do ministro do STF, Celso de Mello, que desarmou um golpe contra Deltan Dallagnol e lembrar também um discurso épico ao qual essa decisão fez jus. Isso, aliás, é mais um motivo para vocês assinarem a revista Cruzoé, também o Antagonista Mais, claro, porque aqui a gente mostra as coisas na raiz, como foi o caso, por exemplo, da não recondução de 2 conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público que haviam votado a favor do Deltan. E, por causa disso, os senadores, que são os responsáveis pelo preenchimento dessas vagas, não os reconduziram ao cargo. Então, quem estava preocupado com recondução de conselheiro do CNMP ao cargo lá em setembro de 2019? Nós estávamos mostrando na raiz as manobras para que se chegasse a esse golpe contra o Deltan Dallagnol, que gerou uma grande comoção pelas pessoas engajadas, obviamente, que acompanham o debate público nas suas minúcias, mas uma comoção nas redes sociais, também por meio dos procuradores, antes de sair essa decisão do Celso de Mello. Portanto, vocês podem aqui mirar o celular para o QR Code, podem também entrar em antagonista.com/exclusivo e ver lá qual é o melhor combo de assinatura para vocês. Em setembro, eu escrevi uma coluna sobre o discurso épico, que eu vou lembrar daqui a pouco. Mas vamos por partes. O Celso de Mello suspendeu 2 processos que poderiam afastar o Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato. Eram 3 pedidos, um da senadora Cátia Abreu, outro do Renan Calheiros e outro do Lula. Sobre o Lula, não havia pedido da defesa do Deltan, então não houve decisão do Celso de Mello em relação a esse, que provavelmente está sendo adiado hoje. O Antagonista já noticiou nessa manhã, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, a decisão do Celso de Mello saiu na segunda noite. O pedido da Cátia Abreu era um pedido que listava a criação do fundo da Lava Jato com dinheiro pago pela Petrobras aos Estados Unidos, que foi uma decisão já suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, mas sem punição a Deltan. Então, houve lá aquela polêmica sobre o que fazer com o dinheiro resultante de uma multa à Petrobras lá nos Estados Unidos, por causa da relação com investidores americanos, e houve ali uma proposta dentro da Lava Jato, se criar uma fundação, etc., foi muito criticada na época, e o Supremo decidiu, não, isso aqui realmente não está de acordo com o que deve ser feito, vamos realocar esses recursos aqui em outros lugares, mas não vai ficar sob a administração de vocês, etc. Não houve punição nenhuma para o Deltan Dallagnol em relação a isso, então já está decidido. Então, parece que quer criar uma nova espécie de crime de hermenêutica. Vocês lembram quando os políticos tentaram inserir isso naqueles pacotes supostamente anticrime, que eles vivem desfigurando, anticorrupção, né? Eles queriam, por exemplo, que o juiz de primeira instância, ao tomar uma decisão que é depois revogada por um juízo de tribunal superior, quem sabe até de segunda instância, mas ainda tem o STJ, o STF, que o juiz lá da primeira instância seja punido, que a decisão dele seja criminalizada, sendo que, obviamente, no direito existe divergência na interpretação das leis. Então, você tem ali um sistema de freios e contrapesos que ocorre, que acontece, que faz parte do Poder Judiciário. E você querer punir as pessoas por tomar decisões que são revogadas ou que são derrubadas em tribunais superiores, sem que haja nenhum motivo a mais, nenhum crime específico, é claro que é uma barbaridade. Então, a Cátia Abreu, de uma outra maneira aqui, estava querendo fazer alguma coisa parecida com isso, e esse caso já estava devidamente resolvido. Tenha você concordância ou divergência em relação àquela proposta original. Ela também citou as palestras em favor da Lava Jato, que foram julgadas legítimas pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. E aí citou também a própria existência de reclamações disciplinares no CNMP contra a força-tarefa, que são reclamações, a maioria delas apresentadas por alvos das investigações. Então, eles tentam, de todas as maneiras, retaliar aqueles investigadores que os incomodam. Isso é o processo natural. O sujeito que é investigado, ele fica lá incomodado, muitas vezes é culpado, muitas vezes é um criminoso mesmo, é um bandido, e ele faz de tudo para retaliar os investigadores, para fingir que ele é inocente
e mostrar todo o seu ódio em relação àqueles que estão tentando puni-lo e tentando trazer à tona toda a sujeira que eles produziram, que eles tentaram e continuam tentando com essas ações varrer para debaixo do tapete. Aliás, isso é um método, né? Esse negócio de inserir algo que ainda é uma reclamação que o Augusto Aras andou aí usando. Eu comentei aqui já em vídeo anterior. Então, o cara vai lá na TV PT e afirma uma coisa que ainda é parte, ou entra lá no Supremo Tribunal Federal com um recurso, que usa uma alegação que foi dada por uma outra pessoa, num caso que não foi julgado ainda. E aquilo se torna uma base para se sair fazendo acusações e tentar manchar a reputação dos outros ou de uma força-tarefa inteira. Muito bem, então esse era o pedido da Cátia Abreu. E o outro processo, movido pelo Renan Calheiros, diz respeito à alegada tentativa do Deltan Dallagnol de interferir na disputa pela presidência do Senado por meio de postagens nas redes sociais que alertavam para o risco de retrocesso no combate à corrupção caso o Renan fosse eleito. Então, o Deltan Dallagnol escreveu lá que a eleição do Renan Calheiros seria prejudicial para a pauta anticorrupção, que era a opinião de todo mundo que acompanha o debate público, o debate político e que tem um senso de moralidade. Embora o concorrente, como acontece nas eleições em geral no Brasil, também não fosse lá essas coisas, como a gente está vendo, inclusive, pelas suas ações, o Davi Alcolumbre. Mas você tem a liberdade de expressão do procurador, que esse pessoal está querendo evitar, e por mais que você discorde, eventualmente, ou considere inapropriado que um procurador faça isso, ele não só tem a liberdade de expressão, como a partir da divergência ou dessa consideração de algo que não seja devidamente apropriado, você tirá-lo da força-tarefa da qual ele faz parte por causa disso, sendo que ministros do Supremo, por exemplo, usam o próprio plenário do Supremo para desferir os ataques mais descalibrados e descabidos contra procuradores, contra juízes, e continuam lá numa boa, não são tirados por ninguém. Quer dizer, em primeiro lugar, o exemplo vem de cima, né? E você tem aí ministros do Supremo que falam o que querem pelos cotovelos no debate público, fazem campanhas, né, pela legalização das drogas, pela legalização do aborto, saem defendendo tudo isso em entrevistas, questões que podem chegar até para análise dele no Supremo Tribunal Federal, falam sobre questões de investigação. Quem é que não sabia que o Gilmar ia votar a favor do Lula e contra o Sérgio Moro na decisão recente que ele e o Lewandowski lá tomaram? Sabia por causa das declarações que o Gilmar Mendes já dava sobre esse caso. Então, os ministros do STF podem falar tudo e os procuradores, que também entendem do assunto da corrupção, não podem opinar no debate público e, se opinarem, ainda podem ser deslocados, ser removidos do órgão ou da unidade onde eles se encontram. Quer dizer, é tudo retaliação. Quer dizer, cada questão dessa de opinião numa rede social é usada como pretexto para retaliar aqueles que incomodam por tirar a sujeira debaixo do tapete. Então, o Celso de Mello reagiu a essas duas tentativas da Cátia Abreu e do Renan Calheiros de afastar o Deltan, e ele deu uma decisão que tem parágrafos que precisam ser lidos aqui, e eu vou ler para vocês. Abro aspas. Sabemos que regimes autocráticos, governantes ímprobos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação, tendente à própria desconstrução da ordem democrática, temem um Ministério Público independente. Aqui eu já faço um parêntese para essas autoridades impregnadas de irresistível vocação, tendente à própria desconstrução da ordem democrática. Vocês vejam aí o recado que Celso de Mello está dando ao atual presidente Jair Bolsonaro, sem precisar citar o nome dele. Então, está falando de regimes autocráticos, governantes ímprobos, cidadãos corruptos, quer dizer, todo o pessoal que articula contra o combate à corrupção, sem citar nome. E aí cita essas autoridades aí que não têm muito apreço pelo regime democrático, que, sob qualquer pretexto, né, tem aí um anseio, mesmo que não concretizado, de suplantar essa ordem, vamos dizer assim. Então, ele continua dizendo, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder,
tanto do poder político quanto do poder econômico ou do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis desta república laica revelam-se dignos de sua proteção institucional. Há que se considerar, por isso mesmo, que um Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar sem tergiversações, sem embromação, sem enrolação, né? No seio de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço, das liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social. Fecho aspas para o Celso de Mello, vocês vejam a defesa que ele fez da atuação independente do Ministério Público. Isso que, mais do que nunca nos últimos anos, está completamente ameaçado em razão da escolha por Jair Bolsonaro de Augusto Aras para Procurador-Geral da República, um detrator da Lava Jato, uma força-tarefa do próprio Ministério Público. E ele sai atacando a força-tarefa até na TV do partido que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do país. Então, é claro que tudo isso está fora de ordem e o Celso de Mello vem com uma decisão demolidora. Quando ele quer, ele consegue ser cristalino e, ao mesmo tempo, dar um chega para lá em todos aqueles que estão tentando fazer a coisa errada, sabotar aquilo que é o certo. Quando ele não se bandeia para o lado do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski e muitas vezes do Marco Aurélio Mello, embora às vezes também não se bandeie, o Celso de Mello consegue ser impecável. Tem mais, a remoção do membro do Ministério Público de suas atribuições, ainda que fundamentada em suposto motivo de relevante interesse público, deve estar amparada em elementos probatórios substanciais, produzidos sob o crivo do devido processo legal, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação aos postulados constitucionais do promotor natural e da independência funcional do membro do Ministério Público. Então, esse é mais um parágrafo do Celso de Mello, reforçando a importância da independência funcional, que estava sendo ameaçada e ainda está sendo ameaçada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que quer atropelar essa independência para coletar dados sigilosos das forças-tarefas, como se o fato de ele estar como chefe do Ministério Público obrigasse todas as equipes, todos os procuradores, a compartilhar com eles dados específicos a respeito de determinadas investigações. Então, você tem que ali compartilhar, trazer esses dados para um sujeito que ocupa o cargo por indicação do presidente da República. É claro que é preciso haver um mecanismo de proteção dessa autonomia, dessa independência funcional, até para não haver a interferência política contra investigações que possam alcançar o grupo político que colocou o chefe do Ministério Público Federal lá. Essa é uma das razões pelas quais é necessário preservar a independência funcional. E é óbvio que não é a única. Você veja que até numa empresa privada de comunicação, que seja realmente privada, que não seja financiada pelo governo, embora existam essas também por aí, vocês sabem, o chefe, o diretor, o dono, ele não tem acesso às conversas dos repórteres com as suas fontes para obter a notícia, muitas vezes nem sabe, nem fica sabendo quem são as fontes dos repórteres, mas banca no sentido ali moral, no sentido não só moral, mas profissional ali não, essa matéria pode ser publicada mesmo sem saber, mesmo sem que ele saiba o nome da fonte, porque ele confia naquele repórter. Então, os repórteres também têm uma certa independência nesse sentido. E da mesma forma, no Ministério Público, que é público até diferente da questão privada, existe ali alguma autonomia por parte dos procuradores para que eles possam coletar esses dados, organizar a sua investigação e demonstrar ali quem são os verdadeiros
culpados, na opinião deles, que serão acusados e tal, e depois passarão pelo crivo da justiça. Muito bem, entre os problemas desses processos, agora suspensos pelo Celso de Mello, estava, como o antagonista tinha apontado, a rejeição de depoimentos de 38 testemunhas de defesa indicadas pelo Deltan, principalmente colegas de força-tarefa, e a inclusão de acusações novas sem direito à ampla defesa ou antigas, já arquivadas pelo próprio CNMP. O Celso de Mello destacou que várias daquelas reclamações disciplinares já tinham sido arquivadas pelo Conselho e, por isso, o Deltan não poderia ser acusado novamente por elas. Então, ele afirmou, o ministro Celso de Mello, ninguém em um Estado democrático de direito pode expor-se à situação de duplo risco, o double jeopardy, duplo risco, que, aliás, em português ficou risco duplo no filme, né, com a Ashley Judd, o Tommy Lee Jones, sempre extraordinário, né, um dos melhores rabugentos do cinema, o Bruce Greenwood, um filme bastante divertido, vale a pena ver. Filme simples, né, mas interessante, que tem justamente esse nome por causa dessa regra. E qualquer medida que implique a inaceitável proibição ao regular exercício do direito à liberdade de expressão dos membros do parquê revela-se em colidência com a atuação independente e autônoma garantida ao Ministério Público pela Constituição de 1988. Celso de Mello aí reiterando a defesa da liberdade de expressão. Meu celular tocando, mas eu desliguei. E eu quero lembrar aqui o trecho que o próprio Deltan acabou destacando, muita gente já tinha destacado nas redes sociais, talvez o trecho mais enfático da decisão do Celso de Mello. Quando o Deltan agradeceu, ele citou: como se sabe, palavras do ministro, a Constituição da República atribuiu ao Ministério Público posição de inquestionável eminência político-jurídica e deferiu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas finalidades institucionais, notadamente porque o Ministério Público, que é o guardião independente da integridade da Constituição e das leis, não serve a governos, ou a pessoas, ou a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República, nem deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja, sob pena de o Ministério Público mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções, que é a de defender a plenitude do regime democrático. Então, essas palavras do Celso de Mello, nesse momento pelo qual o país passa, em que a gente vê sabujos e vassalos do poder por todos os lados, essas palavras são fundamentais. E elas fazem jus às palavras de um daqueles dois conselheiros que não foram reconduzidos ao cargo depois de votarem a favor do Deltan. E aqui eu vou lembrar para vocês o meu artigo de setembro de 2019 na Cruzoé, não por acaso chamado Independência ou Vassalagem. Aqui a gente analisa essas questões na raiz, muito antes de elas virem à tona numa decisão como essa. Então, o meu artigo engloba várias questões, mas lá no meio está o seguinte: 2 membros do Conselho Nacional do Ministério Público também mantiveram suas posições em meio a pressões internas e externas, mas não puderam escolher ficar em seus cargos. O Senado rejeitou a recondução dos conselheiros Lauro Machado, por 36 votos a 24, e Demerval Farias, 33 votos a 15, após ambos votarem a favor do Deltan. Nesses casos aí, a representação é da Cátia Abreu, do Renan Calheiros. Então, o Demerval, naquela ocasião, declarou o seguinte a um jornal: Bandeira, que é o Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, homem do Renan Calheiros, no CNMP, queimou meu nome junto à senadora Cátia Abreu. A partir daí, ela fez o trabalho de articulação nos bastidores. Todos sabemos o nome dos atores que têm a sua força política. Declarações aqui do Demerval. E eu até comentei no texto. Sabemos sim, Renan Calheiros foi quem indicou o conselheiro Bandeira, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, à Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado. E ambos, Renan e Bandeira, aplaudiram a aprovação de Augusto Aras para a PGR. Vocês verem a escolha feita pelo Bolsonaro, como agradou essa turma. Renan Calheiros, petistas, tucanos enrolados com a justiça e, claro, a turma do Centrão. Muito bem. O Bandeira, você vê que ele tinha um cargo na mesa diretora do Senado, foi chefe de gabinete do Renan Calheiros e se tornou lá conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público.
Continuava eu no artigo. Passou despercebido, no entanto, o discurso de despedida de Lauro Machado, que é o outro conselheiro, do CNMP, proferido no mesmo dia do pronunciamento de Jair Bolsonaro na ONU. Aspas, para o Lauro Machado. Esse é o discurso épico ao qual eu me referi no começo desse vídeo. Demerval, você me representa, saiba disso. É uma honra ter compartilhado contigo esse processo, essa situação e ouvir a sua manifestação nesse momento. É assim que o Lauro iniciou, agradecendo também a Deus, família, colegas e entidades, bem como aos senadores que votaram a favor dele e que, no entanto, restaram derrotados. E eu fiz questão de transcrever o resto do discurso. Durante minha vida profissional, na qual já estou há mais de 20 anos, sempre tive 2 mantras que me guiaram em todos os cargos que exerci no âmbito do Ministério Público. O primeiro deles é: coerência custa caro. Vou repetir, hein? Coerência custa caro. E o outro é que o cargo não honra a pessoa é que honra o cargo. Se exercesse esse cargo de forma covarde e conveniente, submetendo-me a patrulhamento vil de consciência, eu não estaria à altura dessa missão. Portanto, paguei o preço político por ser coerente com as minhas convicções de justiça, imune a alertas ameaçadores que me deixaram ciente de que estava sob prova nestes mais de 180 dias em que meu nome tramitou no Senado Federal. Faço aqui um parêntese. Ele está mostrando que havia pressões para que ele se comportasse de uma maneira contrária às próprias convicções, senão ele não seria reconduzido ao cargo, como não foi, porque realmente se manteve firme. Após minha rejeição, fui informado de que a minha rejeição foi uma opção minha. De fato, esta foi e sempre será a minha opção. Sou promotor de justiça e sempre exerci todos os cargos de representação sob esta perspectiva, buscando atuar com equilíbrio, imparcialidade, isenção e honradez. Jamais negociaria esses valores para agradar a uma parcela do Senado Federal que se incomodou com os meus posicionamentos e do doutor Demerval, que não foram destoantes da técnica, não foram isolados e nem decisivos, especialmente em relação à liberdade de expressão dos membros do MP e integrantes da Lava Jato. Mas essa parcela do Senado identificou em mim e no conselheiro Demerval os portadores ideais para este recado que foi mandado ao MP brasileiro. Portanto, se o preço foi o meu segundo mandato no CNMP, aquele mandato que ele perdeu, não foi reconduzido, pago com tranquilidade, pois nunca tive vocação para fuxê. Fuxê, conselheiro Silvio, isso era o conselheiro Lauro Machado, parênteses meu aqui, falando de José Fuxê, eu completei o nome da pessoa a qual ele se referia, e ali usando o vocativo, né, se referindo diretamente ali ao conselheiro Silvio Amorim, que também fazia parte do conselho. Fuxê foi um político francês que entrou para a história por falta de compromissos outros que não os consigo mesmo, estando sempre do lado dos mais fortes. Nunca precisei ser sabujo daqueles que me escolheram para aqui estar. Vou repetir, hein? Nunca precisei ser sabujo daqueles que me escolheram para aqui estar, e nem me submeter para o papel de bedel de opinião alheia. Apenas cumpri o meu papel, como se diz muito aqui nesse plenário. Cada um escolhe o papel que quer cumprir. Como sou um otimista nato, o ponto positivo deste episódio é que a situação ficou transparente e possibilitará ao MP avaliar suas consequências e a esse Conselho, por sua próxima composição, debater as formas de preservar o seu status constitucional de órgão independente e de composição plural, e não se prestando a ser um instrumento de vassalagem do Senado da República ou de qualquer um dos outros poderes. Desejo sinceramente sorte e sucesso a todos já aprovados para a próxima composição e que possam exercer seus mandatos de forma plena e, ao final, possam ter a certeza do dever cumprido, sentimento que me toma neste momento e levo de volta para o Ministério Público do meu estado de Goiás. Muito obrigado e um abraço a todos. Fecho aspas, conselheiro Lauro Machado, a quem a decisão do Celso de Mello, na noite de segunda-feira, fez jus. Reparem que ele apontou tudo isso lá, meses atrás, quando não foi reconduzido ao cargo, em razão de ter votado a favor do Deltan, de acordo com as suas próprias convicções e de acordo com aquilo que ele considerava ser o voto técnico, como ele está dizendo nesse discurso
que, para mim, fica para a posteridade e que, enfim, tem ali essas questões culturais e esses valores morais que são muito importantes nesse momento do país. Eu precisei tomar na minha vida também decisões baseadas nesse sentimento, nesses valores, e isso realmente é muito importante nesse período em que há uma grande cooptação, há uma grande compra de apoio por todo lado e muitas pessoas aí à venda. Nesses tempos de sabugice e vassalagem explícitas, continuei eu no meu artigo, comentando o pronunciamento dele. Nesses tempos de sabugice e vassalagem explícitas, no CNMP, no Congresso, no STF, na PGR, em gabinetes do Executivo e dos Legislativos estaduais, nas redes sociais e no resto da internet, eu poderia ter incluído, inclusive, veículos de comunicação, com patrulhamento vil de consciência, o discurso de Lauro Machado é uma raridade e sua citação educa pelo exemplo contrário. Bom, isso aqui é só um trecho ali, o miolo do meu artigo. No início, eu comento uma parte do pronunciamento do Bolsonaro na ONU, que tinha sido, por acaso, naquele mesmo dia, e depois eu resgato ali um pouco da vida do Fouché, citado pelo conselheiro Lauro Machado, a partir, principalmente, de uma biografia escrita pelo Stefan Zweig, que foi um grande autor austríaco, biógrafo, e que morou no final da vida, inclusive no Brasil, onde lamentavelmente se matou, e que foi também o biógrafo de Michel de Montaigne. E aí eu pego as duas biografias, a de Fouché e a de Montaigne, e eu comparo, mostrando como ele retratou em um o oposto do outro. Está lá no meu artigo, cruzoé.com.br/Felipe, independência ou vassalagem, aí mais uma amostra de como aqui a gente mostra essas questões na raiz, muito antes delas virem à tona de uma maneira mais visível para o restante da sociedade. Então, Celso de Mello, parabéns por essa decisão e por fazer jus àquele discurso avassalador do conselheiro Lauro Machado. Vamos ver, vamos acompanhar aí no antagonista.com todos os desdobramentos a respeito do caso do Lula. Vamos sempre ficar vigilantes em relação aos ataques e às ameaças contra a força-tarefa da Lava Jato e contra o combate à corrupção em geral. E é isso, tem muito mais ainda para a gente comentar, mas eu deixo para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.